Boa tarde, pessoal. Um bom domingo para todos nós, né? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, esteja conosco e que haja em nós um coração aberto para adorar Ele, para reconhecê-lo em todas as coisas. E eu queria com vocês hoje contar uma história sobre a Bíblia que me levou a refletir sobre essa passagem. Foi os testemunhos que a gente ouviu hoje na igreja. No nosso culto de ceia, teve as mulheres testemunhando o que Deus fez na vida delas, né? E foi maravilhoso poder ouvir tudo aquilo, que são coisas que realmente edificam a vida da gente, alimenta a fé da gente, para a gente crer que realmente, em todas as circunstâncias, Deus está voltado para nós e trabalhando a nosso favor. E foram diversas histórias ali, histórias assim, de Deus no meio da família, Deus operando, né, num casamento, dando sabedoria para criar os filhos e o resultado disso tudo, que bênção mesmo. Teve histórias que pessoas que não conheciam o Senhor, que entregues, né, ao pecado, porque nós somos escravos do pecado, enquanto Jesus não chega na nossa vida, nos liberta dessa condição de escravo do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. Então, ali famílias que não tiveram oportunidade de conhecer o Senhor e o pecado foi destruindo aqueles relacionamentos, destruindo a família, e a consequência disso foram filhos, né, muito debilitados, filhos muito machucados. E a gente foi vendo assim como Deus olha para essas pessoas, ainda que elas aí nas suas dificuldades e diante de todas as circunstâncias que estão à sua volta, elas vão se enveredando, vão entrando cada vez mais num lamaçal de pecados, né? Mas ainda assim a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foram testemunhos maravilhosos que edificaram muito a vida da gente, mas eu pude, assim, o que mexeu muito comigo foi uma jovem de 22 anos contando a história dela. Que os pais se separaram pelo pecado do adultério, o pai acabou cometendo uma traição e se separou da mãe, e ela com 5 anos teve os pais separados, o pai se tornou ausente, e ela com 5 anos ela já teve que criar um pouco de responsabilidade para ajudar a cuidar da avó, e a mãe tinha que trabalhar. E assim ela foi criando aquela falta do pai, foi muito significativa para ela, que na adolescência, na juventude, no começo da juventude, porque é uma menina jovem ainda, né? O inimigo pegou ela pela mão e foi levando ela para os piores caminhos possíveis, à busca de uma plenitude, de uma satisfação, de encontrar prazer nas coisas que ele oferecia. E nessa busca de ser plena, de buscar, né, estar bem consigo mesmo, há tantas dores, feridas na alma, ele foi levando ela para os piores caminhos possíveis. Mas chegou um determinado momento que o Senhor alcançou a vida dela e hoje ela é uma bênção, uma belezinha, envolvida com a obra. E enquanto ela falava, eu pude sentir, testificar tamanho amor ela tem por Jesus, por tamanho cuidado, que ainda que ela tenha percorrido todo aquele caminho, ele estava cuidando dela, né? Teve outros também, uma outra já jovem ainda também, os pais também muito imaturos, jovens, engravidou a mãe, aí foi obrigado a casar, e isso criou-se uma revolta ali no pai, o pai caiu no vício da bebedeira, e a avó teve que ficar com ela porque os pais eram muito irresponsáveis e deixavam ela sozinha em casa para poder sair para as bagunças, né? Também em busca de alguma coisa que suprisse aquela necessidade interior deles, e acabaram
faltando muito com ela, né? Mas ela também foi resgatada pelo Senhor, e aquele desejo dela ter um pai, de ter uma família, de fazer diferente do que a mãe fez, né? Ela vive hoje tudo diferente na vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então foi assim maravilhoso hoje ouvir aqueles testemunhos, e eu vim com essa passagem, eu vi assim tamanho amor que essas pessoas têm por Jesus, e saber que o que mexeu muito é que aquele que entende que muito foi perdoado é o que mais ama. Porque o que eu sentia na fala dessas pessoas é o tamanho amor e gratidão que eles tinham por Jesus. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, que delícia, o maior milagre que mexe comigo em particular é ver pessoas se rendendo de fato a Jesus e vivendo o que essas meninas estão vivendo. Essa plenitude no espírito, né? E devido às experiências que tiveram, chegaram a isso. E a palavra de Deus diz em Lucas 7, que alguém quiser ler, e eu queria muito que você fosse curioso e fosse ler, conta de uma pecadora que chegou diante de Jesus, quando ela ficou sabendo que Jesus ia entrar na casa de um fariseu lá, ela entrou por detrás dele e ela teve esse encontro com ele, ela entendeu quem era a pessoa de Jesus e que ele veio para trazer perdão para a vida dela. E ela ali, ela começou a estar quebrantada aos pés do Senhor, ao ponto de lavar os pés do Senhor com as lágrimas dela. E aquele homem que tinha convidado o Senhor para estar na casa dele, quando olhou aquilo, ele falou assim, ele duvidou no coração dele, se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem é esta mulher que está aos pés dele chorando, porque era uma pecadora na vista de toda ali, aquele povo ali, né, aquelas redondezas, era conhecida como essa pecadora. Mas Jesus, olhando para ele, discernindo o que estava no coração dele, revelado pelo Espírito Santo, Jesus teve a revelação pelo Espírito Santo do que estava passando no coração daquele fariseu. Ele vira para ele e fala assim, Simão, eu vou contar uma historinha para você. Havia dois homens que deviam uma grande quantia para um mesmo homem. E aquele homem, o credor, ele perdoou a dívida dos dois. Qual foi mais grato aquele credor? Aí Simão falou para ele, aquele que foi mais perdoado, a quantia eu tinha maior, né? Ele falou, julgaste bem, porque aquele que mais é perdoado, mais ama. Então, quando nós só conseguimos amar o Senhor de fato, quando a gente entende o nosso estado de pecado, de pecadores que somos, e entende o quão perdão, a tamanho perdão e graça que alcançou a nossa vida. Então muitas pessoas estão assim vivendo suas vidas de pecado e não tem nem consciência que tudo essa vida, essas atitudes, essa trajetória de pecado, ela está cotidianamente afrontando o Senhor. Mas quando ela entende que aquela atitude está desagradando a Deus e ela volta-se para Ele e coloca para Ele aquela situação que ela é impossível fazer algo que agrade a ele, e entende que é um pecador, uma pecadora de fato, e tem a revelação da graça de Deus, que é o perdão para os nossos pecados, a gente passa a amar o Senhor de uma forma tão maravilhosa que tudo isso é um trabalhar dele. Mas o primeiro passo é a gente entender que somos pecadores e precisamos ser perdoados, precisamos ser limpos, e só Deus pode fazer isso por nós. Mas Ele já deu de graça para nós o perdão desses pecados. Nós só precisamos nos entregar a Ele e aceitar esse perdão. Então, o perdão de Deus está sobre todos nós, mas nós precisamos ir até Ele para saber de fato o quão pecadores somos, para ter condições de entender tamanho perdão que nos alcançou. E esse entendimento vai fazer com que a gente ame tanto o Senhor, que isso vai nos capacitar a fugir do pecado,
a fugir daquilo que desagrada ao Senhor. E quando a gente foge do pecado, a gente fica livre das consequências do pecado. E eu pude ver ali que aquelas vidas que não tinham essas condições de compreender as suas vidas pecaminosas, e estava assim à deriva, a entregue a escravos desse pecado, quanta destruição trouxe para a família, quantas coisas horríveis, quantas consequências dolorosas trouxe para a família. E sempre vai ser assim. Quando a gente se ilude achando que no mundo a gente vai ser suprido, a gente vai ser feliz, a gente vai encontrar a verdadeira satisfação. Não vai, somente no Senhor. E aquela menina hoje, aquela jovem de 22 anos, ela testemunhando que toda aquela falta que ela sentia, Jesus veio e supriu e preencheu. E hoje, pela graça de Deus, o pai também entendeu que era um pecador, aceitou essa graça que nos liberta do pecado. E eu fico vendo assim, tamanha transformação Deus faz, Jesus faz, quando a gente permite Ele entrar na nossa vida. E uma das melhores, o cerne de tudo, é a gente entender nosso estado pecaminoso e a nossa necessidade de um Salvador, de uma pessoa que nos liberte dessa condição de pecador. E quando a gente entende isso e se entrega para Ele, a gente se apaixona por Ele, porque a gente entende quão miseráveis nós somos e quão dependente dele nós somos, e o quão maravilhoso é andar com Jesus, provar essa vida com Jesus, é entregar para Ele toda a nossa debilidade, toda a nossa esse desejo desenfreado de buscar nas coisas deste mundo a satisfação da nossa alma. E quando a gente pega isso com toda essa força, com toda essa fúria, com toda essa vontade de buscar no mundo as coisas para suprir o nosso interior, as nossas faltas, quando a gente pega tudo isso e leva para Jesus, Ele vem, se revela para nós, nos ama, derrama amor na nossa vida, que nos constrange ao ponto da gente ter liberdade de decidir que não quer mais ser escravo do pecado, mas quer sim se entregar a Ele e viver uma vida abundante que Ele tem para nós. Assim como Deus fez na vida daquelas mulheres hoje, assim como Deus fez na minha vida, eu não tenho tudo que eu almejo na minha vida, eu não tenho. Mas eu não sou uma pessoa infeliz porque não tenho tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu desejaria que a minha vida fosse. Mas eu tenho aquele que supre todas as minhas faltas e nele eu também sou feliz. E assim como eu vi essas mulheres plenas no Senhor, eu pude contemplar num só espírito, testificando num só espírito que esse Deus opera e faz maravilhas na vida daquele que se achega a Ele. E que você tenha liberdade de se achegar ao Senhor e entregar todas as suas debilidades, as suas faltas, os seus anseios, as suas necessidades, entregar para Ele e falar para Ele entrar na sua vida. E você vai provar o quão maravilhoso é esse Deus. Deus abençoe a sua vida. Se entregue a Jesus, Ele é o melhor caminho. Não é o melhor caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode nos fazer plenos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você.